Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim revelar quais serão as leituras do Clube MSL de 2025. Muitos de vocês já devem saber, mas para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura online, que é o Clube MSL, que já vai para o seu 6º ano de vida. Gente, já tem 6 anos que o Clube MSL está no ar. Foi um dos clubes pioneiros nesse formato, onde a gente não busca só fazer uma leitura coletiva mais simples, mas a gente busca sim o aprofundamento nas obras que a gente lê. Por isso que eu costumo dizer que o Clube MSL é um clube de leitura aprofundada. E qual é o objetivo do clube? Na verdade, nós temos 3 principais objetivos. O primeiro deles é compartilhar as nossas impressões de leitura, porque ler sozinho já é uma atividade muito gostosa, né? Mas ler junto de outras pessoas é ainda melhor. Porque a leitura, aquilo que a gente interpreta do livro, a forma como a gente entende o livro, como a gente consegue transformar aquele livro em ensinamento para a nossa vida, vai depender muito da nossa experiência de vida. Então a gente consegue enxergar apenas um campo determinado, de acordo com as nossas experiências, com as nossas crenças, com aquilo que a gente já teve acesso. Então, quando eu tenho acesso à visão de outras pessoas também, porque ao compartilhar a leitura com outras pessoas, eu vou ter acesso à visão de outras pessoas, eu consigo enxergar aquele livro, aquela história de uma forma muito mais ampla. Eu consigo enxergar coisas que eu não conseguiria enxergar sozinha, porque a minha experiência talvez não permite que eu enxergue o livro de uma determinada forma e a sua experiência permite que você enxergue aquele livro daquela determinada forma. Então, você vai compartilhar comigo, eu vou compartilhar a minha visão com você e assim aquele livro ele cresce, a gente enxerga muito mais coisas dentro dele do que a gente enxergaria se a gente estivesse lendo sozinhos. Isso é até uma questão que é muito falada lá no clube, né? Vira e mexe a gente tem um grupo no WhatsApp também pra gente conversar no dia a dia e a gente sempre fala como que é legal ler com outras pessoas, como que é muito mais legal, justamente por isso, porque a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergaria sozinho. O segundo objetivo do clube é tentar compreender melhor as obras que são lidas, e aí compreender no sentido literário mesmo, porque lá vocês vão ter acesso à análise das obras, uma análise que vai buscar reflexões, que a gente já vai falar sobre isso, mas que também vai buscar a questão da construção da narrativa. Então, se tiver alguma coisa que vocês precisem saber para que vocês compreendam melhor aquela obra, eu vou falar para vocês lá nos vídeos do clube. Então, a questão de narrador, a questão de como que os personagens são construídos, a própria construção da narrativa. No ano que vem, né, a gente vai ter, eu vou falar o tema daqui a pouco, mas a gente vai ter muito uma questão assim, onde o contexto histórico das obras vai importar muito para algumas obras, então vocês vão ter essa parte de contextualização histórica, enfim, tudo que for necessário para que vocês de fato compreendam aquilo que vocês estão lendo, terá lá no clube e é um dos nossos objetivos, sempre foi e sempre será. E o terceiro objetivo do clube, talvez seja o principal deles, eu não vou negar, são as reflexões. A gente lê aqueles livros ali que eu coloco para cada ano no clube, tirando o máximo de reflexões que vão se transformar em ensinamentos para que a gente aplique na nossa vida. Porque quando eu falo que a literatura transforma vidas, é exatamente disso que eu estou falando. A gente lê um livro, a gente reflete a partir do que está escrito ali naquele livro, e muitos livros têm reflexões que ficam muito escondidas ali nas entrelinhas, coisas muito profundas que só uma leitura superficial você não vai alcançar essas reflexões, e são essas reflexões mais profundas que você pode trazer isso como ensinamento para a sua vida e de fato mudar algo, de fato rever alguma coisa que você precisa rever no seu comportamento, na sua relação com as pessoas. Você pode aprender algo em relação aos seus próprios conflitos internos, e quem não tem conflitos internos aí, todos nós temos.
Então, as reflexões que vêm a partir dos livros transformam a nossa vida dessa forma, quando a gente aplica de fato aquilo que a gente aprendeu com os livros na nossa vida. E isso a gente busca muito lá no clube, e isso a gente vai fundo. A galera do clube que está assistindo aí pode falar aí no chat, porque isso a gente busca bastante, esse aprofundamento nas obras, e é delicioso. Só em 2024, assim, para falar bem por alto, tiveram 2 leituras que mudaram coisas concretas na minha vida. Vou até abrir uma coisa aqui para vocês, que é muito pessoal, que eu falei lá no clube esse ano, mas eu vou abrir para vocês. A gente leu o Moby Dick em 2024 e uma das discussões, das tantas discussões, né, porque Moby Dick gerou muitas discussões, mas uma das discussões lá fala sobre a questão do verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? E isso foi uma coisa que eu percebi na minha vida, que eu não estava sabendo nem me arrepender de verdade. Então, como eu vou ser perdoada, no caso por Deus, porque eu sou cristã e eu acredito nisso, né, na necessidade desse perdão, e como que eu mesma vou me perdoar pelas coisas, né, que eu acho que eu tenho que me perdoar, se eu não sei nem o que é o arrependimento de verdade. E a partir dessa reflexão que o Moby Dick me trouxe, eu consegui aprender a me arrepender de verdade. Pode parecer uma coisa muito boba, muito filosófica às vezes, mas isso mudou uma parte muito importante da minha vida, e foi algo que eu aprendi através dos livros lá nas nossas análises lá do clube. Então essa parte de reflexão é de fato o coração do clube, e é algo que eu me empenho em todos os objetivos, mas esse sim é o objetivo principal do clube. Enfim, como vocês podem ver, o Clube MSL vai ser a experiência mais completa dentro da literatura que vocês podem ter aí na vida de vocês. Como eu falei, esse vai ser o 6º ano do Clube MSL, né, 2025, e a ideia do clube, na verdade, nasceu em 2019, e aí eu fiquei 2019 inteiro planejando, vendo como que eu ia poder colocar o clube no ar, né, e em 2020, de fato, foi o primeiro ano que o clube foi ao ar. E desde então, cada ano eu busco trazer um tema pro clube. Em 2025 não foi diferente, né? Eu fui buscar um tema e eu confesso que o tema de 2025 foi bastante ambicioso, tanto que vai ser o ano com mais leituras lá no clube. Mas podem ficar tranquilos, porque o Clube MSL é conhecido pelo seu conteúdo aprofundado, pelo seu conteúdo cuidadoso, mas também é conhecido pelos seus cronogramas, que são suaves. Eu odeio essa coisa de correria com leitura, porque eu acho que isso prejudica a nossa relação com os livros, eu acho que isso causa ansiedade, aqueles cronogramas muito apertados, que você precisa bater metas assim, inacreditáveis. Isso vai te gerar ansiedade. Se você deixa um dia aquela meta de lado, aquilo já te enrola e você já não consegue mais correr atrás. Então, cronograma apertado não é comigo. Quem me acompanha, não só no clube, mas nas minhas outras leituras coletivas já sabe disso. Eu gosto de cronogramas suaves, tanto porque eu sei que vocês não vivem só para ler, né, gente? Quem dera a gente pudesse viver só para ler. Se bem que não, a gente tem que fazer outras coisas na vida também, né? Tudo é o equilíbrio. Mas eu que trabalho com literatura não vivo só para ler, eu tenho outras atividades também. Então imagina vocês aí que a maior parte de vocês lê como um hobby, lê para adquirir conhecimento, para refletir, né? Então a gente não tem só a leitura como atividade, a gente precisa, e também a gente quer ler outras coisas. Não, vocês não vão ler só os livros do clube só, né? Já vai ser bastante coisa, mas vocês não vão ler apenas os livros do clube no ano que vem, provavelmente vocês vão querer ler outras coisas também. Então não se preocupe, porque os cronogramas, apesar de serem mais leituras, eles continuam sendo bem suaves. Eu consegui dar um jeito ali para a gente ler muita coisa interessante e para que fossem cronogramas suaves. Não vai ter correria, não vai ter aperto. Vocês vão ver, depois que vocês entrarem no clube, o clube só abre as inscrições em janeiro, tá, gente? Hoje eu tô revelando aqui as leituras, vou revelar, né? Mas o clube só abre as inscrições em janeiro. E assim que vocês entrarem, já vai ter lá o cronograma, vocês vão ver direitinho que é tudo bem suave. Quem já tá no clube aí sabe que é suave também, pode falar aí no chat, pode confirmar, tá? E lógico, né, que como é um clube, como vai ser um ano que vai ter um tema mais ambicioso,
nós precisaremos de mais leituras para abarcar melhor esse tema. E nós vamos ter ao todo 16 leituras, entre textos longos e textos curtos. E a partir de agora eu vou começar a revelar para vocês então quais serão essas leituras. Vou falar também o motivo pelos quais eu escolhi cada uma delas. Só que antes eu preciso revelar, enfim, o tema do clube. Se você já é clubete, se você está no clube em 2024, você já sabe o tema, porque lá vocês têm informações privilegiadas. Se vocês entrarem no clube em 2025, vocês também terão informações privilegiadas em 2025. Mas, para o público em geral que ainda não está sabendo, o tema do Clube MSL de 2025 será Volta ao Mundo através dos livros. Ainda nesse vídeo eu vou revelar uma outra coisa muito importante, que é quanto vai custar viver essa experiência do clube em 2025. Como eu falei, as inscrições só vão abrir no inicinho de janeiro, tá, gente? E normalmente eu deixo para falar o preço lá no início de janeiro, quando eu faço aquele vídeo de lançamento, que vocês sempre gostam muito, né? Só que esse ano, como eu falei, quando o clube foi criado, né, há anos atrás, só tinha praticamente o Clube MSL mais um ou dois. Hoje em dia a gente tem muitos clubes de leitura por aí, e que ótimo, né, que tenha cada vez mais clubes de leitura e que esses clubes sejam realmente... que eles se importem realmente com a literatura, né, e não usem a literatura para outras coisas aí. Mas como tem muitos clubes de leitura hoje em dia, eu sei que muitos lançam agora em novembro ou em dezembro, ou até mesmo também no início de janeiro, igual o meu. Então, vocês precisam se planejar, às vezes, para ver em quais de quais deles vocês vão querer participar. Eu espero que vocês estejam no Clube MSL, que o Clube MSL seja uma prioridade para vocês, porque a minha parte eu garanto que eu vou fazer para que seja uma experiência incrível de fato. Mas para que vocês se planejem, então, eu resolvi abrir de uma vez para vocês quanto vai custar essa experiência do clube de 2025, que aí vocês já fazem as contas aí de vocês, tá? Tudo certo. Só que eu só vou revelar o preço no final do vídeo, lógico, né? Vocês vão ter que ficar até o final, mas vocês também não vão querer sair, porque vocês querem saber os livros que a gente vai ler. Então, no final do vídeo, eu conto pra vocês direitinho quanto que vai custar, tá? Pois bem, mas como eu disse, o tema de 2025 é um tema ambicioso, porque volta ao mundo
mundo através dos livros, a gente tem que pensar que nós temos aí cerca de 200 países no mundo. E eu digo cerca porque essa contagem depende muito do órgão, né? Então, por exemplo, de acordo com a ONU, nós temos 193 países. De acordo com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, nós temos 206 nações. Mas independente se são 193, 206... se fossem 100 países só, já seria muita coisa para a gente abarcar dentro de um único ano, né? E como eu falei com vocês, o clube, né, o objetivo é a gente se aprofundar nos livros, se aprofundar naquelas narrativas. Então não dá para fazer uma leitura correndo dos livros de qualquer jeito só para passar por todos os países. Não é esse o objetivo da nossa volta ao mundo. Portanto, eu teria que escolher um número bem limitado de livros justamente que desse pra gente viajar pelos 4 cantos do mundo, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse se aprofundar dentro daquelas narrativas ali. E eu cheguei à conclusão de que o máximo, assim, aceitável para que a gente fizesse uma coisa bem feita lá no clube, que se não for para fazer bem feito, eu nem vou fazer, para ser bem sincera, então seria de mais ou menos aí uma leitura por mês, seriam 12 leituras. Nós teremos mais, como eu falei, teremos 16 leituras, só que vai ter contos aí no meio. Então, vamos colocar os contos como se fosse um livro só. Vai dar mais ou menos uma leitura por mês. Não vai ser exatamente uma leitura por mês, por quê? E eu gosto de explicar para vocês toda a dinâmica de como que foi criada a ideia para que vocês entendam também a complexidade que é criar o clube, né? Que eu não tô brincando aqui, eu falo sério com vocês e o meu trabalho é sério, então eu gosto de explicar. Então, quando eu pensei nesse negócio de ter pelo menos uma leitura por mês e eu comecei a escolher os livros, vocês vão ver que tem livros com tamanhos diferentes, com complexidades diferentes, linguagens diferentes. Então, cada livro exige o seu tempo de leitura. Eu não posso pegar um livro X e colocar para um mês e um livro Y muito mais simples e deixar um mês também para ele, né? Então, os cronogramas, vocês vão ver quando vocês entrarem lá no clube, eles foram feitos por livro. Então, vai ter livro que vai durar mais ou menos um mês mesmo, vai ter livro que a leitura vai durar um pouquinho mais de um mês, vai ter livro que vai durar um pouquinho menos, vai ser de acordo com o que o livro pede. O cronograma foi feito de acordo com o que cada livro pede, justamente para que todos os cronogramas durante o ano inteiro fossem suaves e que a gente pudesse, de fato, aproveitar aquela leitura. Outra coisa que eu tive que levar em consideração na hora de fazer essa lista é que é lógico que eu queria abarcar os 5 continentes, porque senão não seria uma volta ao mundo, né? Só que eu tava naquela dúvida se eu equilibrava a quantidade de leituras em cada continente, sabe? E eu acabei chegando à conclusão de que o mais importante, na verdade, não é equilibrar a quantidade, mesmo tanto de leituras para cada continente, e sim perceber a importância de cada literatura em cada lugar, para que a gente conseguisse fazer uma volta ao mundo, que a gente conseguisse pegar, de fato, as características de cada um desses lugares, porque se é uma volta ao mundo, é claro que a gente vai falar também um pouco sobre os países por onde a gente vai passar, mas que também fossem leituras relevantes para a história da literatura, de uma forma geral. Então, eu acabei optando por não me preocupar em equilibrar a quantidade de leituras por continente. Vocês vão ver que na Oceania, por exemplo, a gente vai ler os contos, que eu falei, né, que terão contos também. Então, na Oceania, nós vamos ler alguns contos de uma mesma autora. Então, em tese, será uma autora só para a Oceania, né, apesar de serem 5 leituras. Mas vai dar certo no final das contas, a gente vai abarcar o mundo de uma forma geral, pensando no melhor dentro da literatura. Sempre, tudo que a gente faz aqui no clube, em qualquer conteúdo que eu fizer, é sempre priorizando a literatura. Uma outra questão que eu tive que enfrentar para fazer essa lista é em relação ao critério que eu ia utilizar na escolha, de fato, das leituras. Então, tem 3 critérios que eu pensei. Eu pensei em utilizar o critério da nacionalidade do autor, então aonde aquele autor ali de fato nasceu,
Mas aí tem alguns problemas, porque tem autor que nasceu num lugar e logo em seguida foi para outro lugar e foi criado em outro lugar. Tem autor que nasceu num país que era colonizado por outro, então ele tem muito... As características principais dele são do país colonizador, entendeu? Então tem questões aí. Um outro critério que eu poderia utilizar é a ambientação do livro, aonde aquele livro ali se passa, independente de quem escreveu o livro, se a pessoa nasceu ou não naquele lugar ali, é um critério válido também. Ou eu podia utilizar o critério da publicação, que eu acho que é o critério mais fraco entre eles, mas eu tinha que levar isso em consideração também, que é onde aquele livro foi publicado pela primeira vez, porque a gente tem casos, por exemplo, sei lá, de autores russos lá na época da União Soviética que tiveram que fugir da União Soviética e publicaram seu livro nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem todas essas questões aí quando a gente fala em Volta ao Mundo através dos livros. E aí, mais uma vez, eu cheguei à conclusão de que o melhor era analisar caso por caso. Então, a gente vai ter na nossa Volta ao Mundo livros que foram escolhidos pela nacionalidade do autor, porque o autor, de fato, representa muita literatura daquele determinado país. A gente vai ter livros que foram escolhidos mais por causa da ambientação, por se passarem num momento histórico muito importante para aquele país ali que ele representa. E eu vou falar, como eu já falei com vocês, né? Eu vou falar na hora que eu estiver falando aqui, que eu já vou falar. Calma, eu tô explicando como é que foi montado o clube. É importante que vocês saibam, tá? Mas na hora que eu for falar os livros, eu vou explicar direitinho por que eu escolhi cada um deles, tá? Lógico que muita coisa teve que ficar de fora, né, gente? Porque se tratando de uma volta ao mundo, como eu falei, são muitos países, são muitos critérios que a gente tem que levar em consideração. Mas eu fiz muitas listas, muitas e muitas listas, mas eu garanto para vocês que o resultado, a lista final mesmo das obras que serão lidas e a experiência que eu vou proporcionar para vocês lá no clube vai ser algo grandioso, vai ser algo profundo de fato e eu arrisco dizer vai ser algo inesquecível, tá bom? O clube de 2024 agora, o que está acontecendo ainda, já assim superou todas as minhas expectativas, já é o melhor clube até agora, na minha humilde opinião, ou não tão humilde assim, porque o clube é meu, né, gente? Mas eu babo mesmo, o clube é meu xodó. Mas em 2025 tem tudo para ser ainda melhor do que 2024. Então vamos à lista, porque vocês já devem estar ansiosos a essa altura, espero que estejam, né? A gente vai, normalmente eu falo que a gente viaja de barquinho. Tem o barquinho do MSL, que é por onde a gente navega nas águas profundas da literatura. Eu sempre falo isso sobre o clube, né? Só que dessa vez, como é uma volta ao mundo e o barco é meio lento, a gente vai ter que viajar de avião mesmo. Então a gente vai pegar o aviãozinho do MSL e a gente vai direto lá para a Europa, que é onde a gente vai começar, é o continente onde a gente vai começar a nossa viagem, a nossa volta ao mundo, tá? Então, o primeiro país que a gente vai visitar vai ser Portugal. E o livro que a gente vai ler, que vai representar Portugal, vai ser aqui, Os Maias, do Eça de Queiroz. Um livro que foi publicado em 1888, de um autor que é a cara da literatura portuguesa, um dos maiores nomes da literatura portuguesa. O Eça, ele nasceu e viveu em Portugal, depois ele viveu também em outros países. Ele acabou falecendo na França, mas ele era cônsul de Portugal, então ele faleceu em outro país, porém sempre representando o seu país. E esse livro aqui, eu até anotei aqui, na verdade eu salvei aqui, uma parte da sinopse aqui de Os Maias, que ele tem uma história a história do livro ela é muito ligada com a história de um período de Portugal. Então a gente vai conseguir de fato nos transportar para Portugal através desse livro. E a sinopse fala o seguinte, olha, que o livro retrata a sociedade portuguesa através de 3 gerações de uma família. O livro narra a trajetória de 3 gerações de uma família, a história de um amor impossível e os rumos de um país. Nesse marco da literatura portuguesa, essa dá vida a um refinado jogo social e compõe um panorama da cultura e dos problemas sociais e políticos do seu tempo, numa prosa limpa, cortante e inigualável. Então tem tudo a ver aqui com a nossa volta ao mundo. A gente vai parar logo no primeiro país, lá nos nossos irmãos portugueses,
e nós vamos adentrar na cultura de Portugal através de um dos maiores autores portugueses de todos os tempos. Daí nós vamos pegar nosso aviãozinho do MSL e vamos direto para outro país da Europa, que é a Inglaterra. A Inglaterra é um dos países que mais contribuiu para a produção literária mundial. Então não tem como a Inglaterra ficar de fora da nossa volta ao mundo. E o livro que nós vamos ler para representar a Inglaterra vai ser Frankenstein, da Mary Shelley, que foi publicado em 1818. E por que esse livro, né? Primeiro, que é um dos livros mais importantes da literatura inglesa. Mary Shelley é uma autora muito importante também na literatura inglesa. Ela nasceu e morreu na Inglaterra, então ela representa muito bem. E esse livro aqui representa muito bem o espírito da sua época, não só em relação ao contexto histórico, que a gente vai ter coisas como a descoberta da eletricidade, por exemplo, como também representa muito bem o espírito do tipo de literatura que era criado naquela época. Então é um livro que tem tudo a ver assim com a nossa viagem pelo mundo, que vai representar muito bem o seu país. Em 2024, agora a gente leu Drácula, né, durante as nossas imersões do clube, e foi assim espetacular a profundidade que a gente conseguiu tirar ali daquele livro. Então, em 2025 é a vez de tirar toda essa profundidade aqui de Frankenstein, e vocês vão ver que tem essa profundidade. Saindo da Inglaterra, a gente vai para um país que compartilha o seu território entre dois continentes, uma parte na Europa, uma parte na Ásia, e a gente vai desembarcar ainda na parte europeia desse país, que é a Rússia. E para a Rússia nós vamos ler Memórias do Subsolo, um livro do Dostoiévski, publicado em 1864. E por que a gente escolheu esse livro, gente? Porque Dostoiévski, isso aí já seria o suficiente, né? Que é um autor tipicamente russo, um dos autores russos mais importantes da literatura, um dos autores mais importantes da literatura, independente de ser russo ou não. É um autor que ele nasceu e viveu na Rússia, ele conhece esses dois lados da Rússia, tanto o lado europeu quanto o lado asiático, porque Dostoiévski, ele nasceu e viveu ali na parte europeia, só que num determinado momento da vida ele foi mandado para a Sibéria, quando ele teve uma condenação, tudo isso muitos já sabem dessa história do Dostoiévski, ele quase morreu, mas ele acabou a pena dele foi convertida para trabalhos forçados, vocês vão saber tudo direitinho lá no clube. Então ele viveu também nesses dois lados aí da Rússia, ele participou ativamente, inclusive, da vida política da Rússia, inclusive por isso que ele foi condenado, né? Então ele é um autor muito importante para essa literatura, e esse livro aqui especificamente, ele vai trazer um personagem tipicamente russo, que vai representar aqui, ele vai trazer os questionamentos, os anseios de um personagem tipicamente russo, e é na mente desse personagem que eu quero entrar junto com vocês. Então essa daqui vai ser a nossa leitura, a última leitura da Europa. A gente vai finalizar nosso passeio ali pela Europa, na Rússia, no lado europeu da Rússia, com Dostoiévski. Já que a gente está com um pezinho ali na Ásia, vamos então agora para o continente asiático. E o primeiro país onde a gente vai desembarcar na Ásia vai ser o Líbano. E o livro que a gente vai ler do Líbano é O Profeta, do Khalil Gibran. Muitos de vocês devem conhecer o Khalil Gibran, mas para quem não conhece, ele é um autor que foi muito importante para a construção do pensamento filosófico moderno, apesar de que ele próprio rechaçava esse título de filósofo. Ele é um cara que viveu entre Líbano e Estados Unidos, inclusive esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em inglês. Porém, o Khalil Gibran, ele trazia muito da cultura árabe, ele passou a sua infância no Líbano, ele era de família árabe e ele traz muito desse ensinamento da cultura árabe aqui dentro desse livro, que é riquíssimo. Então, vai ser um bom representante aqui do Líbano. A cultura árabe, vocês sabem, é parte importante da Ásia, né? Eu até anotei aqui para ressaltar para vocês uma parte também da sinopse desse livro aqui que eu achei muito interessante, que fala o seguinte,
que os 28 ensaios curtos que tem nesse livro aqui, então são 28 ensaios, eles discorrem sobre temas universais como religião, morte, amizade, casamento, tempo e trabalho. E aí a sinopse depois continua dizendo aqui que o grande sucesso da obra se deve em parte à visão espiritual universal do profeta, que oferece conselhos que não se prendem a dogmas e que se adequam a diversas situações da vida. O profeta também é celebrado pela beleza da prosa poética e pela riqueza das imagens criadas pelo Gibran. Então é um livro que promete muitas reflexões pra gente. Eu sei que a professora Lúcia Helena Galvão gosta muito desse autor, então com certeza a gente vai gostar também. Seguindo pela Ásia, do Líbano, nós vamos para Israel. Porque sim, através da literatura a gente pode cruzar essa fronteira, né? E em Israel, o representante aqui que eu escolhi vai ser Pantera no Porão, do Amos Oz. Escolhi esse livro aqui, é um livro de 94, então é uma literatura contemporânea. É um livro de um dos autores contemporâneos mais importantes de Israel. Amos Oz, ele viveu e morreu em Israel, ele traz muito desse espírito da pessoa de Israel. E é um livro que o contexto dele, o principal motivo para eu ter escolhido esse livro aqui foi o contexto, porque ele se passa bem naquele ínterim ali da criação do Estado de Israel. E a gente sabe que a Ásia é um continente que tem muitos conflitos. E um dos conflitos mais relevantes ali são os conflitos entre Israel e os seus vizinhos. Então vai ser legal a gente conseguir pensar sobre toda essa situação do Estado de Israel através de uma obra aqui escrita por um cara de Israel. Então vai ser bem legal. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, gente, que quando a gente faz essa volta ao mundo, não dá para fugir de determinados debates que são debates mais políticos, né? Só que não entre no Clube MSL esperando politicagem, tá? Esperando militância de nenhum dos lados. No Clube MSL a gente privilegia a literatura, a gente privilegia a conversa, a troca de ideias. Então você tenha uma ideia X ou Y da situação do mundo e dos conflitos que a gente vai tratar ao longo do ano lá, porque a volta ao mundo a gente vai ter que falar de alguns conflitos, né? Você vai ter voz e você vai ter que escutar também opiniões iguais, opiniões contrárias. É um grupo de amigos, de pessoas maduras que sabem conversar, que sabem trocar ideia. Não é um grupo de politicagem, tá bom? Então, se você quer politicagem, você não é bem-vindo no clube. É um clube que privilegia a literatura. E a gente vai analisar essas obras, o contexto dessas obras, mas sempre com um olhar voltado para a arte, sempre com um olhar voltado para a literatura e para aquilo que a gente pode trazer de reflexão para a nossa vida. O nosso intuito lá não é ficar apontando o dedo para os outros, é apontar o dedo para nós mesmos e a partir das reflexões que a gente tira dos livros, a gente pensa onde que a gente pode melhorar. É essa a abordagem do clube, tá? Então não custa deixar isso claro e essa é a melhor abordagem, eu garanto para vocês. Ainda na Ásia, só que agora lá do outro lado da Ásia, a gente vai para um país que também não pode faltar. Se a gente falou que lá na Europa não podia faltar a Inglaterra, que tem uma produção literária muito importante, um país que tem uma produção literária muito importante na Ásia é o Japão. E nós vamos para o Japão através de um dos maiores autores japoneses de todos os tempos. Vamos ler Mil Tsurus, do Yasunari Kawabata, que é um autor que viveu e morreu no Japão. Ele é o japonês de fato e ele até foi laureado com o Nobel também em 1968, se eu não me engano. E esse livro aqui, ele foi publicado em folhetins japoneses, o que é uma curiosidade, e ele vai trazer uma tentativa de resgate da cultura japonesa diante da influência
ocidental dentro do Japão. É isso que o Kawabata vai tentar fazer aqui nesse livro, que ele traz questões culturais muito importantes lá do Japão, a cerimônia do chá, enfim, eu anotei aqui também uma parte da sinopse para ler para vocês que fala justamente dessa tentativa de resgate cultural. O Nobel de Literatura dele foi em 1968, eu anotei aqui. Então, a sinopse desse livro aqui, ela vai falar o seguinte: nesse contexto em que a sociedade japonesa se reestruturava e também se defrontava com valores culturais vindos do Ocidente, Kawabata resgata valores tradicionais de seu país, fazendo da cerimônia do chá o pano de fundo para a história de mil tsurus. Kawabata demonstra mais uma vez seu profundo conhecimento da antiga cultura de seu país e enaltece a importância da arte oriental, representada nas cerâmicas seculares do ritual do chá. Então, é um livro para a gente, de fato, mergulhar no Japão, em todo o conhecimento que vem do Japão. Daí, da Ásia, nós vamos para a Oceania, que, como eu falei, vai ter uma única representante, que nós vamos ler alguns contos dessa representante. E a representante vai ser Katherine Mansfield, que é uma autora que ela nasceu na Nova Zelândia, ela não viveu a vida toda na Nova Zelândia, ela viveu também uma parte na Inglaterra, em outros países também, mas o que eu acho interessante é que essa veia literária da Katherine Mansfield, ela só despertou lá pelos 18 anos, quando ela voltou para Nova Zelândia. Ela tinha saído, ela tinha ido para a Inglaterra, se eu não me engano, e daí ela voltou para Nova Zelândia. E foi nessa volta que ela de fato despertou a veia literária e que ela começou a escrever os seus primeiros textos. E a Katherine Mansfield, ela só tem textos curtos publicados. Então eu queria selecionar alguns contos dessa autora, que eu acho legal a gente ler contos também lá no clube. Esse ano de 2024 a gente fez isso, né? A gente leu contos e foi muito legal. Então eu queria trazer essa experiência de novo em 2025. E aí eu pensei nos contos que eu poderia selecionar dela. Tem muitos contos interessantes. E pensei como que eu poderia facilitar para que vocês encontrem esses contos de uma forma mais rápida, né? Uma forma mais fácil mesmo. Não se desesperem em relação às edições, assim, porque tudo isso eu vou fazer um vídeo separado que vai ao ar daqui a alguns dias aqui no canal, falando das edições que eu indico, tá, para vocês, e vou falar onde que vocês encontram direitinho os contos da Katherine Mansfield que a gente vai ler. O que eu fiz? Para facilitar, eu acabei escolhendo os contos que tem nessa antologia aqui, que é uma antologia da editora Antofágica. Só que vocês não precisam ler os contos exatamente nessa antologia. Vocês encontram em outras antologias aí, vocês encontram pela internet, e eu vou falar direitinho no vídeo que eu vou fazer aonde vocês encontram cada um desses contos, tá? Mas eu resolvi trazer os contos que tem nessa daqui, porque se você quiser facilitar a sua vida, você compra só essa edição aqui e vai ter todos os contos aqui. Então foi uma escolha de fato para facilitar a nossa vida mesmo, tá? E os contos, então, que a gente vai ler, que tem nessa antologia, mas tem em outros lugares também, serão Êxtase, você também encontra como Felicidade, esse conto, Aula de Canto, também vamos ler Festa no Jardim, que você também encontra com o título A Festa ao Ar Livre. Também leremos A Vida de Ma Parker, que você também encontra como A Vida de Mãe Parker. E também leremos As Filhas do Falecido Coronel. Serão 5 contos da Katherine Mansfield que a gente vai ler, então, nessa nossa imersão aqui na Oceania, aqui na Nova Zelândia, tá bom? Você não precisa ler nessa edição, mas serão esses contos. Saindo, então, da Oceania e indo para a África, a gente desembarca, claro, na África do Sul, que é outro país que não poderia faltar, e o representante da África do Sul será Desonra, do J.M. Coetzee. Esse livro aqui eu escolhi primeiro porque o autor é um autor muito importante da África do Sul, inclusive é o único autor vivo da nossa lista toda do clube de 2025, e espero que assim permaneça durante muito tempo. Eu acho que atualmente ele tem 84 anos. E também ele é um autor que já foi laureado com o Nobel, ele foi laureado com o Nobel de Literatura em 2003.
Então, é um autor, de fato, muito relevante lá da África do Sul. E esse livro aqui, que foi o motivo principal pelo qual eu escolhi ele para o clube, ele retrata um momento muito importante da história da África, quiçá da história do mundo, né, gente? Que é um momento aqui pós-apartheid. Ele traz o sentimento da África do Sul, do povo sul-africano, nesse momento pós-apartheid. Então, é um livro importantíssimo, que todo mundo fala que é um livro muito impactante e que nós nos aprofundaremos nele lá no clube. Ainda no continente africano, nós vamos sair da África do Sul e vamos para a Nigéria, onde nós vamos ler As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta, um livro de 1979, que eu escolhi por causa da autora e por causa do conteúdo do livro. É um livro que tem uma discussão sobre maternidade, que é muito importante, que eu quero ver a gente discutir isso lá no clube. Eu acho que vai trazer discussões muito bacanas. Mas principalmente aqui é um livro que ele foi escrito por uma autora nigeriana. A Buchi Emecheta, ela saiu da Nigéria aos 18 anos, ela foi para a Inglaterra, mas ela viveu intensamente, ela foi criada dentro da cultura nigeriana e ela viveu intensamente essa cultura e ela passa essa vivência dela para os livros dela. Então esse livro aqui, ele é ambientado na Nigéria e ele traz muito forte essa questão da cultura nigeriana, que é o que a gente está querendo de fato mergulhar na cultura dos países por onde a gente vai passar. Então esse daqui é um excelente representante para que a gente mergulhe aqui nessa cultura. As Alegrias da Maternidade talvez seja o livro que vocês menos esperavam ter no clube, né? Mas vamos tirar boas reflexões aqui desse livro, garanto para vocês. Daí vamos pegar nosso aviãozinho MSL mais uma vez para atravessar o oceano e vamos voltar para o continente americano, onde a gente vai desembarcar lá nos Estados Unidos. E o representante da literatura norte-americana que eu vou trazer para o clube no ano que vem vai ser O Sol é para Todos, da Harper Lee. Foi publicado em 1960. Esse é um dos livros mais importantes da literatura norte-americana. É um livro de uma autora nascida e criada nos Estados Unidos, que viveu e morreu nos Estados Unidos. E ela viveu ali na década de 30, no sul dos Estados Unidos, num período que a segregação racial era muito forte. Então ela vai trazer essa discussão aqui para esse livro de uma forma muito singela, de uma forma muito pura, através dos olhos de uma criança. É um livro que tem muita coisa, de fato, para a gente conversar, coisas muito profundas, coisas às vezes que são difíceis, mas que aqui nessa história são trazidas, como eu falei, de uma forma muito singela, de uma forma muito bonita. Esse livro aqui é um livro que ele é leitura obrigatória em muitas escolas dos Estados Unidos até hoje, então é um livro muito importante, é uma leitura muito importante, que traz um contexto também muito importante na história dos Estados Unidos, um contexto triste, mas que é importante que a gente pense sobre ele, converse sobre ele, até mais para a gente colocar em prática aquilo que eu tanto falo, da gente olhar o passado e aprender com ele para a gente não cometer os mesmos erros, né? E esse livro aqui, ele traz muito essa possibilidade, então já posso chamar de um grande clássico norte-americano que a gente vai ler no clube em 2025. Dos Estados Unidos, nós vamos para a nossa penúltima leitura, o nosso penúltimo país da volta ao mundo, que vai ser a Colômbia. E quem nós vamos ler da Colômbia? Claro, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Eu acho que eu nem preciso explicar muito por que eu escolhi esse livro, né, gente? Gabriel Garcia Marques, um dos maiores autores da literatura colombiana. O Gabriel Garcia Marques, ele não viveu a vida toda na Colômbia, mas ele é um dos grandes nomes da literatura colombiana. Ele é um autor laureado com o Nobel também, ele foi laureado com o Nobel em 1982. E esse livro aqui, apesar dele se passar a ambientação dele é um lugar fictício, mas ele traz muito das histórias que o avô do Gabriel Garcia Marques contava para ele quando ele era criança. Então ele traz muito desse espírito da cultura colombiana. O Gabriel Garcia Marques em si, ele traz esse espírito da literatura colombiana. Ele é o grande autor do que a gente chama de realismo fantástico da literatura latino-americana, né? Então, é um autor muito importante para a Colômbia e para o mundo de uma forma geral.
e esse é um dos maiores livros da Colômbia também. Então leremos esse livro aqui, enfrentaremos 100 anos de solidão. Talvez seja o nosso maior desafio de 2025. Todo ano a gente tem um grande desafio. Talvez esse daqui seja o nosso grande desafio de 2025, mas como eu sempre falo, ó, segura aqui na minha mão, a gente vai junto e vai dar tudo certo com essa leitura aqui. Tudo que eu li do Gabriel Garcia Marques até hoje, eu amei. Então eu espero que seja a mesma coisa aqui com 100 anos de solidão, será. Por fim, vamos finalizar a nossa volta ao mundo em casa, né, gente? No Brasil, lendo o maior autor do nosso país. Se você já me conhece, você já sabe de quem eu tô falando, né? É o meu autor preferido, é o meu livro preferido da literatura brasileira, sim. Leremos Quincas Borba, vai ser a última leitura do Clube MSL de 2025 pra gente encerrar no melhor dos grandes estilos. Esse livro aqui, é lógico, né? Por que eu escolhi? Tirando a minha empolgação com Machado de Assis. Machado de Assis é um dos maiores autores brasileiros de todos os tempos. Eu considero o maior. Eu considero um dos maiores autores de língua portuguesa. Esse livro aqui especificamente, além dele ser o meu livro preferido do Machado, dele ser o meu livro preferido da literatura brasileira de forma geral, ele é um livro que ele traz duas cidades, né, duas ambientações em cidades do Brasil. Então ele se passa parte no Rio de Janeiro e parte em Barbacena, que é a minha cidade, gente. Então, inclusive, quem participar do clube vai ter surpresinhas em relação a Barbacena, porque se você não conhece Barbacena, você vai conhecer, eu vou mostrar direitinho por onde o Rubião anda aqui. Vai ser um conteúdo especial, gente. E, além disso, né, é uma cidade do interior, que é Barbacena, e uma cidade grande, né, que já nessa época aqui já era uma cidade grande, então, que é o Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver também a diferença dessa vida no interior e na cidade grande. Então, a gente vai conseguir enxergar o Brasil por ângulos diferentes através aqui das lentes desse autor maravilhoso que é Machado de Assis, que tem muita coisa, ele deixa muita coisa nas entrelinhas para a gente poder conversar. Então vai ser um livro delicioso, a gente vai encerrar nossa volta ao mundo, a gente vai encerrar nosso ano da melhor forma possível. As nossas inscrições abrem no inicinho de janeiro, a data certinha eu ainda não vou revelar para vocês, não, eu vou fazer esse mistério por enquanto, mas é no inicinho de janeiro, tá, gente? Fica de olho lá no meu Instagram, porque lá eu já tô dando alguns spoilers do clube, então fica sempre de olho lá. Lá eu já tinha até contado que seriam 5 imersões, eu já tinha contado que seriam 16 leituras, e eu já tinha contado que hoje, no vídeo de hoje, eu ia revelar o preço do clube de 2025. E por falar nisso, quanto que vocês acham que vai ser o preço do clube MSL de 2025? Levando em consideração que vão ser 16 leituras de 12 autores diferentes. Então vai ter a análise aprofundada dessas 16 leituras e também a gente vai conversar sobre esses 12 autores. A gente vai também ter informações lá sobre os 5 continentes que a gente vai passar, sobre os 12 países por onde a gente vai passar. A gente vai ter 12 reuniões no Google Meet, porque eu não sei se vocês sabem, mas lá no clube a gente tem a parte toda de análise, tem as aulas lá que são gravadas, que vocês podem acessar quando vocês quiserem, mas a gente também tem a parte do debate, que a gente vai discutir o livro ali, a gente vai conversar sobre o livro. E não são feitas através de lives, assim, que eu falo e vocês conversam só no chat, não. São conversas mesmo através do Google Meet, são reuniões que a gente faz por vídeo, vocês também podem falar, não sou só eu que falo. Então, assim, as reuniões são sempre muito ricas. Lógico, se você quiser participar só como ouvinte, você pode participar também, pode participar com a câmera desligada se você for tímido, mas ao longo do ano você vai querer acabar conversando com a gente, porque a gente acaba ficando um grupo de amigos mesmo, então fica todo mundo muito à vontade lá. Mas tem sempre a galera que prefere só ouvir, né? Você pode participar ouvindo, falando do jeito que você quiser, mas são reuniões através do Google Meet e serão 12 reuniões no ano que vem. Então, tenha em mente, assim, eu pelo menos tenho em mente, como eu que vou fazer o conteúdo, eu tenho em mente que
É um clube que vai me dar um certo trabalho, né, o ano que vem, vai me dar mais trabalho do que os outros clubes mesmo, mas eu tenho como propósito de vida mostrar para vocês o potencial transformador da literatura, porque eu já senti esse potencial transformador na minha vida. Então eu quero muito que todo mundo sinta esse potencial transformador, porque a literatura é uma fonte de transformação e é uma forma divertida de você promover essas transformações na sua vida. Então, ela une o útil ao agradável. Eu amo a literatura, eu amo os livros mesmo, e eu tenho como propósito de vida fazer com que vocês amem os livros também. Só que é claro, isso também é o meu trabalho, então eu não posso fazer isso de graça, tanto porque é bastante trabalho, né, gente? E aí você pensa aí, se esse trabalho fosse seu, quanto que você acha que custaria? Quanto que seria um valor justo se esse trabalho todo fosse seu? Assim, falar de valor justo é sacanagem, porque justo mesmo seria muito mais do que de fato o clube vai custar, né, gente? Mas eu tento trazer todo ano aqui o clube num valor que eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, vai poder investir nesse material. Lembrando que é um valor que você pode dividir de 12 vezes. Eu já adianto que esse parcelamento vai poder acontecer só no cartão de crédito, tá, gente? Eu não tenho como liberar outro tipo de parcelamento para vocês, porque eu realmente não tenho condição financeira mesmo de liberar outro tipo de parcelamento. Eu sou uma presa, né? É uma empresa que sou só eu mesmo, então eu não tenho uma equipe, eu não tenho uma grande estrutura. O que eu faço é o que faço, eu que resolvo, no máximo com a ajuda do meu marido, da minha irmã, que faz algumas coisas para mim dentro do MSL também, mas assim, eu não tenho uma estrutura grande para liberar outras formas de parcelamento, e como eu quero trabalhar com a verdade aqui com vocês, é por isso que eu não posso liberar outras formas de parcelamento, mas no cartão de crédito vai poder ser dividido de 12 vezes, e à vista tem várias formas de pagamento que vocês vão saber lá quando a gente abrir o carrinho, tá? Mas por hora, fiquem sabendo que vocês vão poder parcelar em até 12 vezes. E o valor, né? Vamos pensar assim que no ano passado, o clube desse ano, na verdade, de 2024, o preço dele, eu não gosto de falar de valor, eu gosto de falar de preço. Porque é preço, né, gente? O valor do clube, sinceramente, é incalculável. Então, a gente fala aqui de preço. Em 2024, o preço do clube foi R$499. E aí a gente tem que levar em consideração que tem a tal da inflação, que faz o nosso dinheiro perder o valor, a gente tem a impressão das coisas estarem cada vez mais caras, né? E eu tenho custos para colocar o clube no ar, eu não coloco o clube no ar de graça, e eu tenho vários custos, inclusive. Então, dentro das minhas possibilidades, eu sempre tento de verdade enxugar o máximo que eu puder o preço do clube, para que mais pessoas possam entrar, para que seja de fato um clube acessível para vocês. Como eu falei, não posso fazer isso de graça, isso é o meu trabalho, entendeu? E realmente, pensa bem, dá muito trabalho, eu me entrego de verdade nesse clube. Então, dentro de todas essas circunstâncias aí, eu tento enxugar ao máximo ali o valor do clube. Então eu pensei, se o ano passado, né, esse ano de 2024, na verdade, o clube foi R$499, o clube de 2025, um preço que eu acho que seria justo para mim e para vocês do clube, seria então R$599. O que vocês acham? Seria um preço justo? R$599? Pensando na quantidade de conteúdo que vocês vão receber, um ano inteiro totalmente dedicado a vocês. E mais, depois vocês ficam com esse conteúdo para sempre ou até quando a Hotmart existir, porque o clube funciona através da Hotmart, é a plataforma que eu utilizo para transmitir o curso, o clube, né? E a Hotmart é uma empresa consolidada que provavelmente vai existir para sempre, né? Mas eu costumo falar, o conteúdo vai ficar lá disponível para você até quando a Hotmart existir, que provavelmente vai ser para sempre. O conteúdo de 2025, tá? Que vocês têm acesso. Clubes passados já passaram, não tem acesso. Mas no clube de 2025, se você adquirir, você vai ter acesso a todo o conteúdo de 2025 até quando a Hotmart existir.
Então eu acho que 599 é um valor bastante justo, né, para mim e para vocês. É justo. Só que, mais uma vez, eu realmente tento facilitar para vocês. Eu tento facilitar para vocês na forma que eu escolho a ordem das leituras para que faça sentido na cabeça de vocês. Eu tento facilitar para vocês na forma de fazer os cronogramas. Eu quebro a minha cabeça para fazer cronogramas que de fato vão ficar tranquilos para vocês. Eu tento facilitar para vocês na hora também de trazer o preço do clube, né? Porque eu sei que a vida tá difícil para todo mundo. Então, tudo bem, 599 é um preço justo sim, é um preço até bem menor do que o clube valeria, mas eu resolvi fazer melhor ainda, gente, surpresinha, plot twist, bem no estilo literário. Eu resolvi fazer o clube no mesmo preço que eu fiz o de 2024. É um esforço hercúleo? É, porque tudo encareceu, inclusive as coisas que eu tenho que pagar para colocar o clube no ar encareceram, mas eu vou fazer isso sim, porque eu quero realmente facilitar para vocês, inclusive na questão do preço, e o clube de 2025 não vai ser 599, vai permanecer 499, o mesmo preço de um ano atrás, gente. Então, assim, é para vocês não terem desculpa mesmo para vocês não participarem. Vai ser incrível e eu acho que dentro das possibilidades aí de cada um vai ser um clube acessível. Enfim, eu espero que o seu coração te guie para que você participe do Clube MSL de 2025, que é um clube de leitura que realmente foca na literatura. É um clube que tem compromisso com o leitor, um clube que busca o aprofundamento, que busca a transformação pessoal através dos livros, além de mostrar que esse é um hábito divertidíssimo. E, além de tudo isso, é um clube já consolidado, que, como eu falei, está no 6º ano já, vai para o seu 6º ano de funcionamento, então já foi testado e aprovado, e eu só estou esperando que você venha junto comigo no clube de 2025 para a gente dar essa volta ao mundo juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa lista de leituras, espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial. Um ótimo restinho de noite aí para vocês, uma excelente semana e fiquem com Deus.